Fala pessoal, beleza? Professor Elias na área, chegando com mais uma aula de gastronomia, aula 2. E o tema da aula é o segredo, passo a passo para a apresentação de pratos. Se você tem dificuldade na hora de fazer sua montagem, esse é o momento de você pegar aqui as regras comigo, pegar as técnicas aqui comigo, certo? E eu estou aqui começando. Então, se você chegou nesse vídeo, estamos na aula 2, assista a primeira aula 1, para que você possa pegar a introdução, entender como é que funciona e continuar a sequência. Então, vamos nessa. Então, se a sua dúvida é como apresentar pratos, essa é a aula. Fique comigo, beleza? Mas antes eu vou passar aqui a nossa vinheta, beleza? Então, pessoal, na aula passada nós falamos acerca da introdução, falamos sobre o arranjo principal, falamos sobre o molho que faz parte da apresentação e falamos exatamente como é que ele fica, certo? Estruturado, certo? Então, falamos acerca dos princípios fundamentais que regem na montagem de um prato. Elementos baixos, elementos médios e elementos altos. Então, sempre você vai buscar na apresentação de um prato a verticalidade nas montagens clássicas, tá? Então, vamos continuar aqui, pegando agora o restante aqui da regra dos terços, que é uma regra fundamental para que você possa trabalhar o seu enquadramento. Então, vamos nessa para a aula 2 sobre apresentação. Então, paramos exatamente aqui na regra dos terços, na aula 1, certo? Então, vimos que para você poder enquadrar é importante. Outra coisa que a gente quer falar contigo, cozinheiro e cozinheira aí, é preciso planejar, gente, certo? Não feche na primeira ideia da apresentação e acabou. Não, às vezes não dá certo. Às vezes a gente está na cozinha implementando o novo cardápio, o novo prato, e às vezes não dá certo aquela montagem, certo? Então, às vezes você verifica uma montagem no Instagram, seja nas redes sociais, e às vezes aquilo não é possível replicar para 5, para 10, para 20, numa demanda do à la carte, numa demanda de um buffet. Às vezes não é possível montar uma quantidade grande com aquela montagem, e aí você repensa a montagem. Repensa o tipo de louça, repensa a montagem, certo? Repensa o fluxo na cozinha, porque isso é importante. Às vezes a montagem é muito bacana, mas ela é muito complicada, certo? Então, planeje. Por onde eu vou passar esse planejamento, Elis? Desenhe o prato. Importante, certo? Olha que coisa bacana. Você pode exatamente fazer os seus desenhos, né? Planeje primeiro na composição do cardápio, composição do menu. A gente senta, faz um esboço, mesmo que você não saiba desenhar, mas faz um esboçozinho para onde é que vai, como que vai estar disposto, qual é o tipo de molho que você vai utilizar, né? Vamos ver aqui comigo, ó. Olha que coisa bacana. Então, você já está aqui, ó, está de olho aqui na montagem. Então, veja que é uma montagem em taças, certo? E aí fica bem legal, certo? Ó, as cores. Então, você vê aqui, ó, é um prato com borda infinita. Olha que bacana. Um prato com borda infinita. Então, veja que a montagem já está disposta. Então, a gente já começa a trabalhar esse desenho, já começa a manter isso, planejando, certo? Para que a gente possa exatamente depois implementar isso. Então, planeje o seu prato, sente, né? Deixe um caderninho para que você possa anotar as suas inspirações. Sempre quando eu estou num projeto novo de cozinha, quando estou com um projeto, alguma ideia, tem uma agenda, né? Então, eu confio mais num pedaço de papel pequeno que numa mente grande. Então, escreva, certo? Desenhe, faça o seu croquis, faça, mesmo que não saiba desenhar, né? Coloque as cores diferentes para que você possa planejar uma boa e uma excelente apresentação. Então, vamos pegar o primeiro princípio? Então, são 5 princípios fundamentais. Fique comigo na aula até o final. Não pule esse vídeo. Primeiro princípio, equilíbrio. Guarda aí com você. Primeiro princípio é equilíbrio, beleza? 2 ou 3 cores funcionam melhor do que uma, tá? Esse aspecto, né, de você deixar o prato mais colorido diz respeito exatamente às leis da nutrição de adequação, certo? Isso é importante. Adequação e harmonia
Então, se um prato está colorido, se um prato não está monocromático, isso significa que ele está exatamente balanceado. Importante que você trabalhe isso. Tá? Então, 2 ou 3 cores vão funcionar melhor do que uma. Então, vamos analisar essa montagem aqui, analisar a regra dos textos, analisar como foi a arte culinária, como foi que começou a trabalhar. Então, veja essa salada aqui comigo. Olha aqui que maravilha. Veja essa salada. Então, se você voltar aqui 20 anos, volta aí 20 anos, você não ia encontrar uma montagem de uma salada, por exemplo, feita numa travessa desse tamanho. De jeito nenhum. Então, qual era a regra geral, né? Pratos fundos, massas, sopas, certo? E risotos, pratos rasos, carnes, et carpaccios e etc. Tá? Hoje não, hoje a montagem contemporânea é você que tem que fazer funcionar. Se você conseguir funcionar, como está aqui uma massa de camarão em um prato raso, ok, tá? Então é você que tem que fazer funcionar. Vamos verificar aqui a regra? Olha só, vamos traçar aqui a regra dos textos, ó. Olha onde ele colocou, ó. Olha que coisa bacana. Ó, vamos traçar aqui a regra dos textos. Então eu tenho esse quadrante, tenho esse quadrante que está aqui que não aparece, mais outro quadrante, o quadrante central, esse outro quadrante, certo? Esse aqui e esse aqui. Então veja que o cozinheiro centralizou, colocou o arranjo principal dessa salada linda no centro. O arranjo principal no centro. A verticalidade, as cores, a cebola roxa, o alface frisier, a cebolete trabalhando aqui exatamente essa questão da verticalidade. Olha aí que maravilha. E aí ele quebra o seu olhar, trabalhando aqui um molho pingado de um lado, um outro molho, e trabalha um elemento aqui mediano aqui no primeiro plano. Então veja que o comensal está sentado à frente da salada e é por ali que ele vai começar a degustação, tá? Esses quadrantes daqui, esses 3 quadrantes de cá, ó, estão completamente livres. Então, quando o cliente vai exatamente verificar, essa é a frente do prato. Então, ele concentrou a salada no meio e deixou o restante livre. Então, cuidado, gente, certo? Porque a linha que divide um prato que está exatamente muito bem montado, que tem uma finese, tem um acabamento, para um prato brega, é um alinhamento muito tênue, certo? Então, às vezes a gente vai colocando coisa, colocando elementos, e aí o prato, ao invés de ficar muito fino, ele fica realmente cheio de informação, e aí realmente não dá. Não dá. Então, muito cuidado com essa hora. A regra do menos é mais vai funcionar, certo? Muito importante. Veja essa montagem com camarão, a montagem cavalo, a montagem clássica, né? Essa aqui com rabinho francês, ó. Deixou essa parte do rabinho francês, que é para o cliente exatamente já pegar aqui e já degustar, certo? A montagem clássica da massa enrolada na concha, certo? Um ninho trabalhando com essa massa, o molho no local aqui para trazer suculência ao próprio camarão, e aqui os tomates cerejas, provavelmente confeitados, trazendo equilíbrio à montagem e a pegada verde no prato. Olha aí que maravilha. Então veja que é um prato que tem um equilíbrio na montagem, que as bordas não estão ocupadas. Então é importante que você entenda esses critérios na hora de você trabalhar, certo? O seu prato. Então, esse é o primeiro princípio, certo? Da montagem. Então, para que esse vídeo não fique tão grande, tá? Eu vou encerrar o primeiro princípio e faltam mais 4. Então, fique comigo aqui, não saia, tá? Continue aqui com o professor, certo? Para que você possa pegar todas as aulas. Se você não assistiu a aula 1, assista a aula 1. Vou deixar aí o link para que você possa assistir. E bora cozinhar, beleza? Fortalece aí o nosso canal, ative o sino, curte, compartilha e vamos nessa, vamos cozinhar.